Não tem cano aqui, nem poço. E não tem chuva no horizonte. Não chove há 4 dias. E mesmo assim, olha isso. A água está pingando numa calha, devagar e constante, do mesmo jeito que fez a noite toda. Porque sim, essa é água potável puxada direto do ar durante a noite. Custou exatamente R$ 60 para eu construir o aparelho que está fazendo isso. Não vou te dizer que esta é uma invenção nova e mirabolante. Não é. Engenheiros sabem disso há mais de 100 anos. São chamados coletores de neblina ou coletores de orvalho. Eles foram usados em vilas costeiras no Chile, nas montanhas do Marrocos e na Etiópia rural. Lugares onde a rede elétrica não chega e os poços secaram há muito tempo. A razão pela qual você nunca ouviu falar disso é, honestamente, meio chato. Funciona muito bem e custa muito pouco para alguém te vender. Então deixa eu te mostrar como construir um. Você já sabe que isso funciona. Você viu a vida inteira e nunca ligou os pontos. Essa é a condensação no seu copo gelado. Esse é o orvalho na grama toda manhã antes do sol nascer. Essa é uma teia de aranha fazendo algo que um gerador de água comercial de R$ 15.000 tenta replicar com um compressor e um ventilador. O ar ao seu redor agora, onde quer que você esteja, está carregando água. Invisível, suspensa, apenas esperando tocar algo frio o suficiente para soltá-la. Existe uma temperatura chamada ponto de orvalho. Quando o ar atinge uma superfície que está nessa temperatura, ou abaixo dela, o vapor d'água não tem para onde ir senão para fora. Ele condensa, vira líquido e começa a pingar. O que você está construindo é basicamente uma grande superfície para essa troca acontecer. Você precisa de uma grande área de superfície inclinada contra o vento, inclinada para que a gravidade puxe as gotas para baixo e as colete na parte inferior. Não há peças móveis, eletricidade ou manutenção. Você monta antes de dormir e ele funciona enquanto você dorme. E aqui está a parte que me pega toda vez que penso nisso. A atmosfera retém aproximadamente 37 milhões de bilhões de galões de água doce a qualquer momento. Isso é mais do que todos os rios da Terra combinados, apenas flutuando ali. E quase ninguém está coletando. Essa é a ideia principal. Aqui está a lista de peças, e quero ser honesto com você. É realmente isso. Você precisa de tela Sombrite, 1,80 x 1,80. Do tipo que você encontra em qualquer centro de jardinagem ou loja de ferragens. Custa cerca de R$ 25. Quanto mais apertada a trama, melhor. Você quer algo mais parecido com uma tela de janela do que com uma rede de vôlei. A tela está fazendo todo o trabalho real aqui, então não economize na trama. Você precisa de 4 seções de cano de PVC de 1 polegada para fazer sua estrutura. Isso custa R$ 10, talvez menos se você reaproveitar. Você precisa de abraçadeiras. Você provavelmente tem algumas em alguma gaveta. Você precisa de uma seção de calha de plástico para a calha de coleta, que custa R$ 15 ou R$ 20 em qualquer loja de ferragens, e alguns tijolos ou pedras para apoiá-la no ângulo certo. Isso dá de R$ 50 a R$ 70 no total. Se você já tem abraçadeiras e tijolos, está em R$ 40. Nenhuma ferramenta é necessária, além do que for preciso para cortar o PVC. E honestamente, a loja de ferragens geralmente faz esse corte de graça se você pedir. A estrutura se encaixa primeiro. Conecte as 4 seções de PVC em um retângulo, aproximadamente 1,20 metros de altura por 90 centímetros de largura. Você não está construindo móveis aqui. Ele só precisa manter sua forma e suportar um pouco de vento sem desmoronar. Prenda as esquinas com abraçadeiras se você não quiser usar conexões. Vai segurar bem. Agora estique a tela sobre a estrutura. Puxe bem. Você não quer nenhuma folga e deve prendê-la com abraçadeiras a cada 15 centímetros ao longo de cada borda. Pense em como um tambor é feito. Você quer a mesma tensão em toda a superfície porque uma tela frouxa significa acúmulo de água, e acúmulo de água significa escoamento mais lento e menos coleta. Aqui está a única coisa que as pessoas erram quando constroem isso pela primeira vez. Elas o colocam reto no chão. Não faça isso. Reto significa que a água acumula na parte superior, evapora quando o sol nasce, e você coleta quase nada. Você quer incliná-lo de 15 a 30 graus, como se estivesse apoiando-o contra uma parede em um ângulo raso.
Dessa forma, cada gotícula que se forma na tela rola sozinha para baixo, atinge a borda inferior e pinga na calha, esperando abaixo dela. Coloque a seção da calha diretamente sob essa borda inferior. Se você quiser usar um pequeno tubo da calha para um recipiente de armazenamento, vá em frente. Mas não é necessário para ver isso funcionar na primeira noite. Agora, a localização importa mais do que a maioria das pessoas pensa. Direcione-o para o vento, não de lado e nem para longe dele. Você quer que o ar se mova através da tela, não ao redor dela. Ande pelo seu quintal ao anoitecer e sinta de qual direção a brisa está vindo. É para lá que a frente da estrutura aponta. Tire-o um pouco do chão. Mesmo 30 centímetros fazem uma diferença real. O ar mais próximo do nível do chão é mais seco e mais quente do que o ar um pouco mais alto. E mantenha-o longe de onde o sol da manhã bate primeiro. Você quer que o orvalho se acumule durante toda a noite e ainda esteja naquela calha quando você sair para coletá-lo? Não queime antes de você acordar. Monte-o antes do pôr do sol. Volte ao amanhecer. Essa é toda a rotina. O que acontece durante a noite é apenas a física fazendo o que sempre faz. Conforme a temperatura cai, o ar atinge a superfície da tela e esfria com ela. Quando cruza o ponto de orvalho, a umidade não tem mais para onde ir. Ela condensa e forma uma gota. Essa gota encontra outra próxima. Elas se unem, ficam mais pesadas e a gravidade faz o resto, rolando-as para a calha. Pela manhã, você tem algo do nada. Na minha primeira noite usando isso, com umidade e temperaturas médias por volta de 12, 15 Celsius, sem neblina e sem chuva, eu coletei pouco mais de meio litro. Isso parece modesto até você considerar que eram as condições mais médias possíveis. Não havia nada de especial naquela noite. Em climas úmidos, áreas costeiras ou vales de rios, em qualquer lugar que tenha neblina matinal, as pessoas estão coletando 1 litro, 2 litros, ou às vezes mais, de uma instalação desse tamanho em uma única noite. Aumente a tela para 3 por 3 metros e agora você está falando de uma produção diária séria de água a partir de algo que você construiu em uma tarde de sábado com peças de uma única ida à loja de ferragens. Uma família de 4 pessoas precisa de cerca de 2 litros de água potável por pessoa por dia. Escalone isso corretamente no clima certo e você estará cobrindo totalmente isso do ar. Sem contas, sem infraestrutura e sem pedir permissão a ninguém. Agora vamos falar sobre bebê-la. A água atmosférica é, na verdade, bem limpa para começar. Ela não tocou o solo, não passou por terra ou canos, então evita a maioria do que torna a água superficial complicada. Bactérias, escoamento agrícola e sedimentos. Mas pode pegar partículas da tela ao longo do tempo, ou vestígios de poluentes, se você estiver construindo isso em uma área urbana perto de tráfego ou indústria. A solução leva 5 minutos e custa cerca de R$ 15. Pegue uma garrafa plástica e corte o fundo. Vire-a de cabeça para baixo para que o gargalo aponte para baixo. Camadas de materiais dentro dela, de baixo para cima. Algodão primeiro, depois carvão ativado. Compre em qualquer loja de aquarismo. Depois uma camada de areia fina e, em seguida, uma camada final de algodão na parte superior. Despeje a água coletada por cima e deixe-a pingar pelo gargalo em um recipiente limpo abaixo. Esse é o seu filtro. Ele lida com partículas, absorve a maioria das preocupações químicas e adiciona talvez 1 minuto à sua rotina matinal. Se você quiser ter certeza total, ferva-a ou adicione uma gota de água sanitária comum sem perfume por litro. Espere 30 minutos e ela estará tão limpa quanto a água da torneira tratada. Provavelmente mais limpa, na verdade, dependendo de onde você mora. Água gratuita do ar, filtrada em 5 minutos por um custo único de R$ 60. O que me fascina neste projeto é o quão antiga é essa ideia. As pessoas fazem versões disso há séculos. Os incas construíram estruturas de pedra especificamente projetadas para condensar a água da neblina da montanha. Redes de neblina têm colhido água nas Ilhas Canárias por gerações. Existem poços da Idade do Bronze, no deserto do Negev, que os arqueólogos agora pensam que eram, na verdade, coletores de orvalho. Estruturas construídas não para armazenar água, mas para produzi-la. E em algum momento nos últimos 100 anos,
Com a disseminação do encanamento interno e a água municipal se tornando o padrão, paramos de pensar nisso. Paramos de precisar. A torneira funcionava, então o conhecimento antigo simplesmente ficou quietinho em uma prateleira pegando poeira. Por R$ 60 e uma tarde, esse conhecimento está de volta às suas mãos. Não sei qual é a sua situação ou por que você está assistindo a isso. Talvez você esteja pensando em preparação. Talvez você já esteja desconectado da rede e isso preencha uma lacuna real. Talvez você apenas goste de construir coisas que realmente são úteis e encontrou isso às 2 da manhã porque estava curioso. Não importa. Funciona de qualquer maneira. Agora você sabe como. Cuide-se e até a próxima. Se esta história mudar a maneira como você vê o ar ao seu redor, por favor, se inscreva e curta o canal. Estamos desvendando a história e as soluções que estavam escondidas à vista de todos. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo tesouro do conhecimento será revelado em breve.